E eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha usar o teu servo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Glória. Diga aí para o seu irmão, não fale comigo. É hora da palavra. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Dê glória para Ele. Porque a presença do grandão já se faz presente aqui neste Eita lugar. glória. Como foi falado, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Jesus disse no livro do evangelista João, capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo que fala: porque sem mim nada podereis fazer. A glória é dele, a unção é dele, o louvor é para ele, a igreja que me ouve pertence a ele, a palavra que eu vou pregar foi inspirada por ele e o pregador pertence a ele. Essa igreja só está de pé por causa dele. Você veio nesta noite e foi para adorar ao nome dele. E só quem sente a presença do grandão da Galileia aqui na casa, levanta a mão para o céu e não para. Meus irmãos, como foi nos dado o tema da campanha, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Enquanto a igreja procura e acha, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez estar retornando a esta casa para, juntamente com a igreja, adorar e agradecer o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Também louvar a Deus pela vida da pastora Nilda, mulher de Deus, a qual nos fez o convite. Louvar a Deus pela vida do seu esposo, que o Senhor continue abençoando grandemente, futuro pastor. Que eu vejo ele, eu digo, é o pastor. Que o Senhor continue abençoando grandemente. Quero louvar a Deus pela vida do meu pai, o presbítero César, meu irmão Júlio. Como ele falou aqui, a minha mãe, a missionária Erleide, infelizmente não pôde estar conosco, mas ela deixa a paz para cada um dos irmãos. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nesta noite vieram adorar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. E diz a palavra do Senhor, versículo 1. Ora, até quando terás tu dó de Saul? Porventura não já tenho eu o rejeitado? Amém? Só até aqui, nessa passagem, meus irmãos, nós podemos ver que a Bíblia fala aqui no versículo 1 do capítulo 16 sobre um homem chamado Saul. Saul, a Bíblia vai relatar que ele foi rejeitado por Deus. Mas, irmão José, por que Saul foi rejeitado por Deus? No capítulo 15 de 1 Samuel, se você puder voltar lá para analisar comigo, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele dá uma ordem a Saul pelo meio do profeta Samuel. E Deus diz assim a Saul: olha, quando você for para a guerra junto com os amonitas, contra os amonitas, você vai matar homens, mulheres, crianças. Você não vai deixar nem animal, nada, nem ninguém vivo. Vai matar todo mundo, inclusive o próprio rei. Mas ali a Bíblia diz que Saul ele mata as pessoas, mata os soldados, mata homens, mata mulheres, mata crianças. Mas a Bíblia diz que Saul ele poupa a vida do rei por nome de Agogé. Qual era o nome dele? Agogé. Qual era o nome dele? Agogé. E a Bíblia diz que Saul poupa a vida do rei Agogé e também poupa a vida dos rebanhos, dos animais. Por quê? Porque Saul tinha uma intenção boa. Qual era a intenção? A intenção de Saul era agradecer a Deus pela vitória por meio do sacrifício. Saul queria pegar os melhores animais e oferecer em sacrifício ao Senhor. Só que a Bíblia vai relatar no mesmo capítulo que Samuel fala assim para Saul: Saul,
é melhor tu obedecer do que tu sacrificar. Saul, ele teve uma intenção boa, mas a atitude foi ruim. Por quê? Porque Deus ordenou que Saul não deixasse ninguém vivo, e ele deixou vivo o rei e poupou a vida dos animais para oferecer em sacrifício. Nesta noite eu quero dizer para mim, para a sua vida, Deus não quer saber do meu e do teu sacrifício. Deus, ele só quer a minha e a tua obediência. É por isso que a palavra fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, pelo fato da desobediência, ele perdeu não só o reinado, como também perdeu a presença de Deus. Mesmo assim, glória. Por causa da desobediência, Saul perde o reinado e perde a presença de Deus. Aí aqui no capítulo 16, para o povo não ficar sem o futuro rei, o Senhor fala com Samuel: Samuel, você vai agora procurar um homem chamado Jessé, que vive em Belém, na Judeia, e dentre um dos seus filhos eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Aí Samuel diz assim: mas Senhor, Saul ouvindo isso vai mandar matar. Aí Deus fala com ele, diz: olha, pega o melhor animal e fala para Saul: vou sacrificar ao Senhor, e você vai convidar Jessé para o sacrifício. Aí quando Samuel prepara para fazer o sacrifício, que ele chega em Belém para convidar Jessé e sua família para o sacrifício, os anciãos daquele lugar olharam para Samuel e disseram: a sua vinda aqui é de paz? Aí o profeta do Senhor disse: sim, a minha vinda aqui é de paz. Santifiquem-se e venham sacrificar ao Senhor. Por quê? Porque naquela época, para fazer o sacrifício ao Senhor, não era de qualquer jeito. Tinha que haver uma purificação. Mas infelizmente, no meio do povo servo de Deus hoje em dia, não existe purificação para estar aqui, ó. É desse jeito. Hoje em dia, coloca de qualquer jeito aqui, sobe aqui de qualquer jeito. Tem gente que prega aqui o que não vive, se esquecendo que esse lugar aqui, ele é santo. É tão provável, pastora Nilda, que a Bíblia diz que só quem podia chegar aqui, ó, no altar, eram os sacerdotes e levitas. Ninguém, nem mesmo o próprio rei podia chegar aqui, ó, nesse altar. Mas hoje em dia na casa de Deus coloca tudo de qualquer jeito. Nem procura saber quem é quem. Vem de qualquer jeito e fica no altar. Resumindo, não tem purificação para estar no altar. Aí eu vou falar um aqui para a igreja. Quando o grandão da Galileia voltar, ele vai procurar quem estava purificado e quem não estava. E se tiver aqui no altar sem estar em purificação, o grandão da Galileia vai pegar. Sabe por quê? Porque o altar é santo e não é lugar para qualquer um ficar. Agora eu vou falar. Você tem que estar em preparação para estar no altar do grandão da Galileia. Porque no altar só fica adoradores. No altar só fica quem não tem medo do diabo. No altar só fica quem tem vontade para dar glória. No altar só fica a igreja, a igreja, a igreja. E a igreja é eu e é você. E a Bíblia diz que quando Samuel ele chama Jessé e os seus filhos para o sacrifício, a Bíblia diz que chega Jessé junto com seus filhos. E a Bíblia diz que Samuel olha para o mais velho por nome de Eliabe. Qual era o nome dele? Eliabe. E ali a Bíblia diz que por Eliabe ser um homem de boa aparência, de boa formosura, de boa estatura, Samuel olha para ele e diz: está diante do Senhor o seu ungido. Aí quando Samuel vai fazer a consulta, o Senhor aparece para ele e diz: Samuel, não é esse a quem eu escolhi, porque o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. O defeito de muitas igrejas hoje, pastora Nilda, é olhar a aparência, é julgar a aparência. Ah, chega um irmão aqui, tá de terno, tá de gravata, a irmã tá de saia até o pé. Oxe, é homem e é mulher de Deus. Coloca logo no altar.
Mas é aqueles crentes Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo. Aqui tá de calça comprida, tá de paletó, tá de saia até o pé, mas fora da igreja tá repreendido. É por isso que a Bíblia diz que Deus olha o coração. E é por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu vou falar. Jesus chamou 70 discípulos. Quantos discípulos? 70! Quantos discípulos? 70! Mas por a palavra de Jesus ser dura, os discípulos disseram: Senhor, maneira a palavra, porque a tua palavra é muito dura. Aí Jesus disse: querem-se embora com eles também? Vamos, pode ir, vai. Aí a Bíblia diz que 58 abandonaram Jesus e só ficou 12. Aí Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não querem também não? Vamos embora? Aí Pedro olhou assim e disse: Senhor, para onde irei eu? Se só tu tens palavra de vida eterna. Agora eu vou falar. Deus não procura qualquer um. Deus procura aquele que sabe que é dependente do grandão da Galileia. Pedro disse: Senhor, para onde eu vou? Se só tu é que tem palavra de salvação. Ou seja, Deus ele procura adoradores. Deus procura aquele que só se prostra perante os pés do Senhor Jeová. E é por isso que a Bíblia diz que Deus só olha o coração. De 70 só ficaram os 12 escolhidos. E o Senhor separou cada um de 2 em 2 para ir pregar. Como diz o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus, ele não escolhe qualquer um. Samuel achou que Eliabe seria o escolhido. Só que Deus não escolhe qualquer um. Verdade. Aí Deus disse: não é ele. Aí vem Abinadab. Aí Deus fala para o Samuel: também não é Abinadab. Aí vem Samar. Aí Deus fala: também não é Samar. Aí a Bíblia diz que passam 7 filhos. Quantos filhos? 7. Quantos filhos? 7. E Deus não escolhe nenhum dos 7. Glória a Deus. Aí Jessé olha assim para Samuel e diz: aí Samuel olha para Jessé e diz assim: acabaram-se teus filhos? Não tem mais nenhum? Porque eu imagino Samuel agora. Samuel ele diz assim: poxa, o Senhor disse que dentre um dos filhos de Jessé, um seria rei. Passaram-se 7 filhos e nenhum Senhor se agradou. E sabemos que naquela época, se o profeta profetizasse e não se cumprisse, o profeta era apedrejado por todo o povo. Hoje em dia vem os falsos profetas pregando no altar profetada e vai embora e não dá em nada, né? Só que no grande dia vai dar certo. No grande dia vai prestar conta. Aí a Bíblia não relata, mas eu imagino Samuel com medo. Poxa, será que eu ouvi demais? Não foi Deus que falou? Aí Samuel pergunta assim a Jessé: Jessé, acabaram-se teus filhos, foi? Não tem mais nenhum? Aí Jessé olha assim para ele e diz: não, ainda tenho caçula. Só que ele é um menino. E está lá no campo, pastoreando a ovelha, quando nem dele é, as ovelhas é minha. Aí Samuel diz assim: pois manda chamar ele, porque enquanto ele não vier, ninguém vai se sentar na mesa. Vou falar um aqui: enquanto a minha e a tua vitória não chegar, ninguém vai se sentar na mesa. Porque Penina vai ver a minha e a tua vitória chegar. Teus inimigos vai ver a tua vitória chegar. Davi disse assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos teus inimigos. Quem pensou que ia pro meio pro teu velório, vai pro culto de ação de graça. Aí lá vai alguém chamar Davi. Aí quando Davi entra na casa, a Bíblia diz que Davi era um homem formoso de boa aparência, mas em compensação Davi era o mais novo. Em compensação Davi era jovem. E em compensação Davi não era soldado. Davi não pertencia ao exército. Davi era um simples pastor de ovelhas. Aleluia. Aí quando Davi entra na casa, Jessé olha assim para Samuel e diz: está vendo, profeta? Ele é um menor. Ele não dá certo. Veja de novo Eliabe.
Aí o Senhor olha para Samuel e Samuel, pode ungir, porque é esse aí que eu escolhi. Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Davi podia ser um jovem pequeno, mas o Deus em quem ele acreditava é grande. A Bíblia diz que Davi, só com a presença de Deus, matou um urso e um leão. Ou seja, Davi estava sendo preparado para governar o povo de Deus. Davi pastoreava um rebanho de ovelhas, a qual nem seu era. Aí Deus agora escolhe Davi para reinar sobre um povo, a qual nem dele é. Esse povo é do grandão da Galileia. Quantos creem que eu e você somos do Senhor? E no meio do teu meio só entra quem ele selecionar. Não adianta eu e você querer vir com arrumadinho, porque só entra neste lugar quem ele quiser. Porque o dono da igreja é ele, quem manda na igreja é ele, quem ordena é ele, e quem faz é ele. E eu e você estamos aqui para obedecer a palavra dele. Aí Davi age. Só que sabe o que é interessante? É que Davi, quando ele é ungido a rei, estou encerrando agora. Quando Davi ele é ungido a rei, ele não vai direto para o trono. Eu já vou encerrar. Quando Davi ele é ungido a rei, ele não corre para o trono. Por quê? Porque Davi sabia que existia um tempo a ser realizado. E é por isso que a Bíblia diz que Davi volta para o campo. E muitas vezes eu e você, a gente quer apressar o tempo de Deus. Davi foi ungido a rei. Davi podia ter corrido para o trono, mas Davi disse, não é o tempo de Deus ainda. Eu fui ungido, mas não é o tempo de Deus. Jesus, com 29 anos e 6 meses, viu cego e não curou. Jesus, com 29 anos e 8 meses, viu paralítico e não curou. Jesus, com 29 anos e 12 meses, viu morto e não ressuscitou. Só depois dos 30. Ou seja, até Jesus teve que esperar o tempo. Se até o meu e o teu Jesus, ele teve que esperar o tempo de Deus, imagina aí você. Jesus esperou completar os 30 anos para começar o ministério, a qual só duraria 3 anos. Ou seja, até Jesus esperou o tempo. E eu quero dizer para a igreja, como o presbítero César falou aqui, tudo tem seu tempo determinado por Deus. Se eu e você colocar a carroça na frente do burro, infelizmente não vai dar certo. É verdade, Deus. Porque muitas vezes Deus ele chama, aí eu e você pensa, é agora, eu vou, porque é agora. Deus disse a Abraão, tu vai ser pai e Sara vai ser mãe. Aí Abraão e Sara disse, não, a gente vai adiantar a promessa. Aí Sara disse a Abraão, se deita com minha serva H e vocês vão ter um filho e vão adiantar a promessa. Aí nasce Ismael. Aí vem um arrumadinho, só que a gente sabe que Deus não trabalha no meio da arrumadinho. Aí Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, tua esposa Sara vai ter um filho. E o nome dele vai se chamar Isaac. Por que Isaac? Porque Isaac significa riso. A Bíblia diz que Sara riu após a profecia do anjo. E a Bíblia diz que quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o filho nasceu com o nome de Isaac. Então, ou seja, o tempo de Deus, ele não é o meu e o teu tempo. Não adianta eu e você querer apressar o tempo, porque o tempo de Deus, só quem determina quando vai acontecer é Ele, não é eu, nem é você. Ai, irmão José, mas a minha bênção está demorando para chegar. Vai caminhando devagarzinho, vai fazendo a obra, porque quando o tempo do grandão da Galileia chegar, ele vai te levantar, a promessa vai ser cumprida e tu vai dar culto da ação de graça. Quem vai? A igreja vai dar o culto da ação de graça. Aí a Bíblia diz que Davi ele volta para o campo. Aí eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Davi voltando para o campo. Aí Davi olhando para trás assim, refletindo, rapaz, eu sou só um simples pastor de ovelhas. Meus irmãos são guerreiros, são lutadores, são do exército, e eu sou só um pastor. Aí eu imagino Davi dizendo,
Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou quem devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é. O que deveria morrer, mas ele prometeu a esta igreja. Foi o céu, foi o céu, foi o céu. Ele prometeu à igreja que um dia ele iria voltar. E o nome da igreja está escrito no livro da vida, no livro da vida. Então eu e você só estamos aqui para adorar, para adorar. E só quem veio adorar, levanta a mão para adorar. Porque Davi disse, se não for para adorar, para que foi que eu nasci? Na presença de Deus eu não sou rei. Na presença de Deus eu sou seu adorador, adorador, adorador. E a igreja é adoradora, é adoradora. E só quem é adorador levanta a mão para dar glória. E quando o tempo se cumpriu, Davi foi levantado rei. Agora, o que ninguém esperava era que no capítulo 17, Deus iria mostrar que era com Davi mais uma vez. E eu encerro aqui. Vou encerrar agora no capítulo 17. Os filisteus estavam afrontando o povo de Israel. Aí tinha um gigante, por nome de Golias. Qual era o nome dele? Golias. A Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Quase 3 metros. Aí alguns acreditam que ele chegava a ter 2,95 metros por ali. Porque a Bíblia só relata que ele tinha quase 3 metros. Ou seja, um gigante que era maior até mesmo do que essa igreja. Aí o gigante olha assim para os soldados e diz, olha, mandem um homem só para lutar comigo. Se ele me ferir, nós filisteus seremos seus servos. Mas se eu o ferir, vocês israelitas servirão a nós. Aí a Bíblia diz que os soldados recuaram. Eles disseram, oxi, quem é que vai lutar com esse homem? Ele é um gigante, ele é forte, ele é alto. Sabe qual é o problema de muitas vezes do crente? É que pelo fato da luta ser grande, eu e você pensa que a gente não é capaz de vencer o gigante. Muitas vezes o muro ele é alto e eu e você pensa que não vai derrubar essa muralha. Muitas vezes o gigante na minha, na tua vida, ele é grande. E eu e você pensa que o gigante vai me parar e vai te parar. Desse jeito. Só que quem tem Jesus sabe que Jesus é maior do que o gigante. Aí os soldados disseram, ninguém vai lutar com esse homem não. Ninguém vai lutar não. Aí Golias repetiu o desafio, vem lutar comigo, e ninguém queria ir. Aí a Bíblia diz que Jessé fala com Davi, Davi, pega esses alimentos, leva com teus irmãos e procura saber como é que eles estão, porque já faz tempo que ele não chega em casa, eu quero saber como é que meus filhos estão na batalha. Aí Davi chega lá, na nossa simplicidade. Aí Davi chega lá e pergunta, você sabe onde é que estão os irmãos? Aí Davi acha seus irmãos, entrega para eles os mantimentos. Aí o Golias mais uma vez repete o desafio. Só que dessa vez que o Golias repete o desafio, Davi estava lá. Aí Davi, todos os soldados se afracaram. Só que Davi entendeu que o Deus a que ele servia era maior do que o gigante. Aí Davi disse, quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aí alguém disse, Davi, esse daí é o gigante Golias. Todo mundo está com medo de enfrentar ele. Aí Davi disse, aí está todo mundo com medo, né? Pois quem vai enfrentar esse gigante é eu. Aleluia, quem vai enfrentar ele sou eu e eu vou derrubar ele. E ele vai ver que existe Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia diz que a fama de Davi para querer enfrentar Golias foi tão grande que chegou nos ouvidos de Saul. Aí o rei Saul mandou chamar Davi. Aí o rei Saul